Muitos dizem crer em Jesus, mas vivem como se ele não fizesse diferença. Tiago alerta contra uma fé de palavras vazias que não muda o coração nem leva à salvação. Sem frutos, essa fé é apenas ilusão. Será que queremos mesmo saber se a nossa fé é real? A Bíblia ensina que a fé verdadeira aparece nas atitudes e na obediência. Vamos olhar para a nossa vida com sinceridade e ver se nossa fé nos leva a agir para a glória do Senhor ou se está parada, sem propósito e sem valor. Podemos ler na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, que diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago não contradiz que a salvação vem pela fé, mas alerta sobre uma fé vazia, sem transformação. A fé verdadeira sempre se reflete em ações, assim como uma árvore saudável produz frutos. Se alguém diz crer no Senhor, mas ignora quem precisa de ajuda, essa fé não serve para nada. É como um corpo sem vida. Não são as obras que salvam, mas a fé genuína que nunca fica parada. Podemos ler na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18, que diz: Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Abraão e Raabe provaram sua fé com atitudes. Abraão entregou Isaque e Raabe acolheu os espias. Eles não agiram para alcançar a salvação, mas porque já criam de verdade, e essa fé se manifesta em obediência. Uma fé sem ações é como um motor sem combustível. Pode até fazer barulho quando se tenta dar partida, mas não funciona e não move nada. As palavras podem enganar, mas o Senhor conhece o coração e sabe quem realmente crê. Podemos ler na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem no Senhor e tremem, mas não se sujeitam a ele. Do mesmo modo, muitos dizem ter fé em Jesus, mas vivem sem obediência. Se a fé não transforma a vida, ela é apenas uma ilusão. É como um médico que diz se importar, mas não cuida dos seus doentes. Suas ações contradizem suas palavras. A verdadeira fé não é só discurso, mas entrega real demonstrada em obediência. Podemos ler no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que nos diz: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago nos adverte com firmeza. Fé sem obras é como um corpo sem vida. Não se trata de fazer algo para ser salvo, mas sim agir porque a salvação já mudou o coração dessa pessoa. O Espírito Santo transforma, e se a fé não impacta o dia a dia, é preciso refletir e se examinar. A fé verdadeira se revela em atitudes, não por obrigação, mas por amor e gratidão a Jesus. Quem realmente o ama, vive em obediência. Então, sua vida reflete uma fé viva ou apenas uma aparência religiosa? Corra para a cruz, arrependa-se e deixe o Espírito Santo moldar você, pois a fé autêntica nunca fica parada. Nesta semana, nossas atitudes mostraram a fé que dizemos ter? É tempo de refletirmos e buscarmos viver de forma que a fé seja evidente em cada ação que tomamos. Se a palavra de hoje falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Deixe um comentário para inspirar outras pessoas e obedecerem cada vez mais ao Senhor.